Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. E neste sábado, 8 de agosto, celebramos hoje a memória festiva de São Domingos. Ele que foi um grande pregador, amigo e companheiro lá no tempo de São Francisco de Assis. E juntamente com São Francisco, é considerado um dos patriarcas da santidade cristã. E ele fundou também a chamada Ordem dos Pregadores, ou os dominicanos, que aqui no Brasil temos vários deles que continuam até hoje nesta grande missão de levar o Evangelho a todos os cantos do mundo. Então, por intercessão de São Domingos, possamos vivenciar bem esse momento com a palavra de Deus, deixando o Evangelho da vida iluminar o nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 17, versos 14 ao 20. Quando voltaram para junto da multidão, alguém aproximou-se de Jesus, caiu de joelhos e disse: Senhor, tem compaixão do meu filho. Ele sofre convulsões e passa muito mal. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus tomou a palavra e disse: Ó geração sem fé e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei o menino. Então Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino, que ficou curado a partir desta hora. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular: por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: por causa da fraqueza de vossa fé. Em verdade eu vos digo, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá. E nada vos será impossível. Até aqui o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, os discípulos de Jesus, como cada um de nós, somos desafiados a fazer o caminho com Jesus. E aqui temos uma cena bastante forte de um menino epilético que é levado aos discípulos, mas os discípulos não dão conta de fazer o milagre. E aquilo parece que incomoda os discípulos. Por quê? Se Jesus nos deu o poder, nós não conseguimos fazer o milagre. E Jesus consegue. Então os discípulos em particular vão interrogar Jesus: Senhor, o que está acontecendo conosco? O Senhor nos deu o poder, mas nós não conseguimos curar o menino. E Jesus diz: porque vocês não têm fé. Forte. A palavra de Jesus, muito forte, porque diz: foi por causa da fraqueza da fé de vocês. Por causa da fraqueza da fé.
Porque se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, nada vos será impossível. Queridos irmãos e irmãs, talvez precisaríamos perguntar de que fé Jesus está falando. E de qual poder da fé que ele está reafirmando. Eu fico pensando que os discípulos, o grande pecado dos discípulos, e que talvez seja o nosso pecado hoje, de muitas vezes não darmos conta de fazer os milagres de Jesus, de realizar as obras da fé, é porque os discípulos queriam fazer o milagre por eles mesmos. Talvez tinham esquecido que era Deus que realizava por meio deles a ação. Eu lembro de uma cena bonita, quando depois da ressurreição de Jesus, Pedro e João estavam entrando no templo para rezarem. E na porta, alguém pedia uma moeda. E Pedro diz, olha, não tenho ouro nem prata, mas em nome de Jesus, levanta-te e anda. E o homem ficou curado. Em nome de Jesus. Talvez seja isso que ainda faltava para os discípulos aprenderem. Que o poder não é nosso, que a ação não é nossa, que a ação é de Deus. Eu fico tão preocupado, porque às vezes nós temos essa tentação de pensar que a nossa organização, que a nossa inteligência, que os nossos métodos, que os nossos cálculos, nós vamos dar conta da missão. O padre é muito tentado com isso. Mas todos nós somos tentados a esquecer que a ação é de Deus. Ou como dizia Paulo, Paulo plantou, Apolo regou, mas quem faz crescer é Deus. Isso nos dá uma tranquilidade tão grande. Porque não é confiando em nossas próprias forças que nós agimos. Não é pelo nosso poder que nós curamos, que nós abençoamos, que nós pregamos. É pelo poder de Deus. O poder da fé é o poder de Deus. É a ação do Espírito Santo que age em nós e por meio de nós. E aí sim, quem se deixa conduzir pelo Espírito Santo, realiza as obras de Deus. Quem se deixa conduzir pelo caminho da fé e não confia nas suas próprias forças, é capaz de realizar os milagres de Jesus. Agora, quando realizamos o milagre, também não cabe a nós a glória e o aplauso. O resultado da nossa ação não cabe nenhum elogio a nós, pois tudo que somos, tudo que fazemos é obra de Deus. Então a fé tem muito poder. A fé tem o poder de curar, de salvar. Porque a fé nos faz vivenciar uma vida escondida no Senhor. Peçamos hoje a graça de termos uma fé forte, que seja pelo menos, do tamanho de um grão de mostarda, mas que nós possamos acreditar que o Espírito Santo, que animou e falou pelos profetas, que ungiu, consagrou e enviou Jesus em missão, que falou
na igreja nascente, esse Espírito Santo continua na ação da igreja hoje, falando em nossa boca, agindo por nossas mãos. Então que nós possamos acreditar no poder da fé e realizar as obras da fé para maior glória de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus disse aos discípulos: foi por causa da fraqueza da vossa fé. Pois, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, nada vos será impossível. Guardemos esta palavra e vivenciemos hoje na graça a fé que pode transformar a nossa vida e o mundo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha um bom dia, fique com Deus.